Reunidos aqui, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Obrigado aí porque você veio, Deus te abençoe. Nós, irmãos, estamos na parte 7, está muito rápido, né? Bem interessante, já falamos bastante sobre a parte do corpo, não é? E falamos também do espírito, e agora nós estamos alinhando a alma. Eu confesso aos irmãos que eu estou assim muito empolgado, né? Eu queria iniciar esse trabalho pedindo a vocês a colaboração. Quem aqui entre nós já aceitou a Cristo? Quem aqui já é convertido a Cristo? Levanta a mão. Isso, todos. Isso. Então diga comigo assim: eu sou cristão. Isso. Significa, querido, que nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Nós recebemos a visita do Espírito Santo e nós aceitamos o Espírito Santo. Por isso nós somos nova criatura. E aonde isso acontece? Como isso acontece? Exatamente dentro de nós. E aonde? Exatamente aonde? Na alma. Ou seja, a alma, ela é a sede das nossas escolhas. Diga comigo, a minha alma é a sede das nossas escolhas. Certo? E quando nós falamos isso, nós temos que entender que aceitar a Cristo, ser convertido a Cristo, é que nossa alma, ela abriu espaço, concedeu ao Espírito Santo esse poder de transformação. A nossa alma, não tem ninguém aqui que não estivesse com a alma completamente perdida. Nós estamos completamente perdidos. Como o texto disse, ovelhas sem pastor. Ninguém aqui teria condições nenhuma, pelas suas próprias forças, pelo seu entendimento, de ir na direção de Deus, né? Eu saio das trevas, a minha alma está em trevas, eu estou completamente dominado pelo pecado, ou seja, já condenado, não é? Completamente perdido, e agora, segundo o meu entendimento, segundo a minha cabeça, eu agora estou indo na direção de Jesus, para que Ele, o Senhor, através do seu Espírito, me converta. Não, isso não aconteceu. Pode ter certeza que não aconteceu. O que aconteceu foi que Ele, o Senhor, teve a iniciativa de tocar de alguma maneira em nossas vidas. Foi Ele quem fez isso. Então repita comigo, não fui eu que fui a Cristo, foi Cristo que veio a mim. Ele veio a mim e nos propôs algo diferente. Ele, através do seu amor, da sua bondade, da sua palavra, e essas coisas foram introduzidas dentro de nós, e nós então, através da nossa alma, entendemos e fizemos assim um entendimento da clareza da proposta que ele fez para nós, e aceitamos. Então diga, a minha alma aceitou essa proposta. Maravilha. Então é a alma que decide. Você já percebeu que isso não é tão simples? Porque dá uma olhadinha aí para fora. Dá uma olhadinha para o mundo, aí que está aí fora. Eles são a maioria. Nós somos a minoria, não é? Se você sair daqui agora e descer aqui no comércio e você começar a falar do amor de Cristo, não serão poucos aqueles que não vão aceitar. Se você será motivo de crítica, não é? Você vai sofrer afronta. A maioria das almas que estão aí fora, elas rejeitam a Cristo. Quem rejeita a Cristo é a alma, não é? A Bíblia, ela é muito clara. O Senhor diz assim, olha, Cristo, ele veio para o que era seu, mas os seus receberam? A Bíblia é clara que não recebeu. E por que não recebeu?
porque as obras que eles fazem são obras das trevas. Preferiram andar segundo o curso da vida deles do que vir para Cristo, para ter uma alma completamente transformada. E o texto diz, mas aqueles, os que receberam a Cristo, não é? Que a alma aceitou o Evangelho de Cristo, esses, e só esses, teriam o poder de serem chamados filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Porque o Evangelho veio, foi colocado na nossa alma, e nós aceitamos essa proposta. Então você abriu o teu coração, e agora você decidiu que o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você. Essa é a base, é a decisão maior que nós temos que fazer. E como é que você fala isso? Qual é esse princípio? O Salmo 37, capítulo 5, vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa foi a proposta. Essa foi a proposta que nos veio através do Evangelho. Entrega o teu coração ao Senhor não é nada mais do que entrega a tua alma ao Senhor, entregue as suas decisões, entregue a sua vontade, entregue os seus desejos, ok? Faça isso, ou seja, se renda, se prostre diante da proposta que o Senhor te faz. Então aqui tem um conselho, essa entrega total ao Senhor, ela depende da decisão que eu tomo, e essa decisão é tomada na alma, é na alma. Graças a Deus que nós fizemos isso. Então o nosso caminho aqui é o nosso coração. Agora, a alma, a minha alma e a sua alma, a nossa alma, ela precisa então confiar nesse mestre. Precisa entregar e confiar. Aqui é um problema sério. É quando nós recebemos a promessa, recebemos o Evangelho e somos todos filhos de Deus, mas quando a nossa alma ainda não está firme em confiar. Entregar é o primeiro passo. Agora, confia no Senhor é algo... Você sabe o que eu estou falando, não é? Você sabe que confiar, ou seja, é quando o vínculo do Criador com a criatura se tornou tão íntimo que agora você realmente se rendeu. Diga, a minha alma se rendeu. Como é difícil. As coisas não são tão simples assim, porque nós somos muito ansiosos, nós somos muito inquietos. A nossa alma está sempre sendo perturbada por alguma coisa. E por isso eu pensei assim, que nós iríamos acabar esse assunto de alma hoje. Não dá para acabar. Isso é muito intenso, isso é muito intenso. É nesse espaço interior da alma que cada um de nós decidimos amar a Deus. Diga, é no interior da minha alma que eu decido amar a Deus. É na alma. Quando você diz, Jesus, eu te amo, e que você está falando isso com muita sinceridade, você está falando do fundo da tua alma. Deu para você entender? É uma decisão. Sobre todas as coisas que você ama a Deus, existe um cumprimento de um mandamento, que o texto diz assim: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Presta atenção como a Bíblia, ela vai nos direcionar, ela vai nos conduzir a fazer uma profunda reflexão da nossa alma. O salmista, aliás, é em Deuteronômio isso, capítulo 6, verso 5, ele fala assim: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de toda a tua alma. É todo.
Não está dizendo que é parcial, é todo. Por isso foi introduzido no nosso meio o processo da regeneração. Diga, a minha alma está sendo regenerada. Ok? Todos nós aqui estamos num processo de santificação. Por isso, querido, que é importante demais nós tomarmos decisões pautadas no Evangelho. Quando você toma decisões que estão confrontando o Evangelho, você está tomando decisões erradas. Olha só, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso significa, querido, que não é uma coisa simples, não é algo fácil. Ninguém aqui entre nós aceitou a Cristo, se converteu a Cristo, a alma se rendeu a Cristo, e que daqui a 2, 3 dias você virou santo. Não é assim. Existe um versículo que eu gosto muito em Provérbios que diz que a vereda do justo, vereda significa o caminho. Vereda é quando você está caminhando numa direção. Fala, vereda significa que eu estou caminhando numa direção. Qual é a direção? Cristo. Qual é a direção? Céu. É o Evangelho. Então a minha alma está caminhando na direção de Deus. A vereda é isso. Mas de quem? Do injusto? Não. Da justiça, do homem justo, aquele que busca a justiça. Ele vai fazendo isso a cada dia, a cada instante, e isso vai se tornando algo bom, agradável, saudável. Você vai encontrando paz interior, você vai encontrando equilíbrio, as coisas que você praticava já não pratica mais, você se surpreende com o teu tom de fala, com a quietude do teu coração, você percebe que há alguma transformação saudável. Você passa a passar por testemunhos de pessoas que são da tua casa, sua família, no seu trabalho, seu amigo. Você fala, caramba, mas você mudou, você está diferente. Isso é o Espírito Santo que está fazendo essas coisas dentro de nós. É Ele que está fazendo essa transformação. Então vamos repetir, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então, na verdade, quando fala que a sua alma e do seu coração, de toda a sua força, significa que nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Aonde? Na alma. Essa entrega é vital, pois somente Ele, o nosso Deus, tem o poder para resgatar, Ele tem o poder de preservar o que é eterno dentro de nós. Se nós não tivermos essa essência do Espírito Santo, de nada vale. Aí você será chamado de todo tipo de coisa, sepulcaiado, né? Falso crente, né? Tem uma porção de coisas aí que pode ser chamada, Judas, traidor. Você é crente, parece que é, mas não é. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém dentro da igreja? Né? Aí volta a falar aquilo que sempre eu digo. Mas, Senhor, eu preguei, eu expulsei demônio, eu era professor da escola bíblica dominical, eu tocava bateria, eu tocava teclado, eu tocava guitarra. E o Senhor vai dizer o quê? Não te conheço. Isso vai ser muito triste. Ou seja, a sua alma, ela não estava alinhada o tempo todo ao meu lado. Então, se nós não... O único que pode dar testemunho da nossa alma sob aspecto de salvação é o nosso Deus, ok? O próprio Jesus, ele nos alertou sobre o valor incalculável dessa escolha. O próprio Jesus, ele não tem preço. Nós falamos, né? Qual o preço nas semanas anteriores? Eu perguntei para você, qual o preço da alma? Vamos repetir? Repita comigo, qual o preço da minha alma? Ou seja, quanto custa a minha alma? Aí você vai responder, a minha alma? A minha alma não tem preço.
Fala, a minha alma não tem preço. Não tem preço. E Jesus agora, ele vai falar exatamente isso. Ele vai dizer aqui para a gente o seguinte: pois por quê? Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele vai perder a sua alma? Eu queria que você entendesse isso. A nossa alma, ela é atraída para diversas coisas que esse mundo coloca. É a nossa alma que é atraída. Nós falamos nos seminários anteriores que são os filtros, que é o olho e o ouvido e a boca. A boca fala do que está cheio, a alma. E nós estamos cheios de mundo. Nós estamos cheios das coisas do mundo. E quando nós enchemos a nossa alma das coisas do mundo, e não é pecado nenhum, desde que sejam as coisas lícitas, você se torna um crente carnal. Você é um crente carnal. O que é um crente carnal? O crente carnal é aquele crente convertido. Eu vou repetir, porque já falamos isso, mas nós temos sempre um público diferente. Repita comigo: quando eu nasci, eu era espiritualmente morto, fisicamente vivo. Ou seja, fisicamente vivo, espiritualmente morto. Aí quando o evangelho ele chegou até nós através de Cristo, e que você recebeu o evangelho, a sua alma aceitou a proposta de Cristo, então agora você se tornou um crente carnal. Pastor, crente carnal. O crente carnal, ele é fisicamente vivo, espiritualmente vivo, mas só que o nível de espiritualidade que ele tem é de um novo convertido. É um bebê. Por que é um bebê? Porque você nasceu de novo. Eu estou falando para o meu irmão, nascer de novo significa que você foi gerado de novo. E se você foi gerado, não é porque você aceitou Jesus, a tua salvação está garantida, mas esquecer as coisas terrenas, abandonar as coisas terrenas, abandonar as obras da carne para viver no fruto do Espírito é um processo. É por isso que o novo convertido, ele é um bebê, toma leitinho, não é? É Paulo que diz, olha, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Quando eu era criança, eu fazia coisa de criança, de bebê. Agora não, agora eu sou adulto, é alimento sólido. Eu gosto muito do texto aos Hebreus, que mexe muito com a minha cabeça. Quando eu encontrei esse texto, eu nunca mais esqueci. Ele diz claro, Hebreus 5:11, ele vai dizer bem claro, que eu tenho por mim que é muito difícil ter que ficar ensinando a vocês os primeiros rudimentos da palavra de Deus, que haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Ele está escrevendo isso aos Hebreus, o escritor aos Hebreus está mandando isso para nós. É uma vergonha. É uma vergonha, isso é uma vergonha. Eu entrei na tua vida há 30 anos. Eu entrei na tua vida há 10 anos. Você já tem 15 anos na minha presença e você não cresce. A sua alma continua a beber. E o alimento que eu te dou é sempre o alimento leitinho, porque você não está acostumado aos rudimentos da palavra de Deus. E isso é para as pessoas que são crescidas, que são amadurecidas. E para a vergonha da nossa alma, para a vergonha de cada um de nós, o escritor vai dizer, olha, pelo tempo que a tua alma está na minha presença, você já deveria ser mestre. Vamos lá, diga comigo, pelo tempo que a minha alma está convertida, pelos anos, eu deveria ser bem melhor do que eu sou hoje. Isso é uma vergonha, porque não cresce, a alma não cresce. E por que não cresce? Jesus está dizendo, olha, porque você está muito atrelado ao mundo. As coisas do mundo ainda te atraem. As coisas do mundo ainda têm bases sólidas na tua alma.
os seus desejos, as suas vontades, a maneira com que você fala, o seu temperamento. Quando eu olho para você, eu vejo um fruto que não condiz com aquilo que eu tenho ensinado a você, e você resiste. Jesus ele ainda vai mais além. Que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 16, 26. Eu vou repetir. Que dará o homem em recompensa da sua alma? Ao confiarmos nossa vida ao nosso Deus, recebemos a promessa da preservação divina, pois o Senhor guarda a todos os que o amam. Diga, o Senhor, Ele é o guardião. Você tem noção do que eu estou falando? O Senhor, Ele quando Ele veio sobre nós, Ele veio para nos guardar. Ele veio para nos proteger. Ele veio para simplesmente fazer de cada um de nós a diferença do mundo. Então, aqui o Salmo 145, verso 20, ele fala bem claro, o nosso Deus, ele guarda todos os que os amam. Aí ele diz assim, ei, não tema. Não tema porque eu sou contigo, não tema. Aquete a tua alma. Aquete o teu coração. O que a Bíblia diz para a gente através do Evangelho? Não andeis ansiosos, inquietos. Aquieta teu coração. Calma, calma. Mas nós temos um processo dentro de nós de inquietação que gera todo nível de desconforto. Isso é um problema sério dentro de nós, porque o volume de cristãos, de servos e servas de Deus, que hoje estão vivendo o pior, não é pequeno. Crentes, servos e servas de Deus, sendo tratados com tarja preta, sendo tratado com psicólogo, sendo tratado com psiquiatra. Você não é maluco? Você não precisa de psiquiatra. Você não precisa de psicólogo. Não precisa, mas essa condição, essa perturbação te conduz ao que é mais prático, né? O que é mais prático? Não, vamos o seguinte, vamos ler Bíblia, vamos estudar a palavra vai te aquietar, a palavra vai te alimentar, a palavra, ela vai levar você para caminhos tranquilos, é um caminho sólido, você vai ter paz interior, você vai cumprir na tua vida, vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, você vai encontrar paz, descanso para a tua alma. Não, isso aí dá muito trabalho, isso cansa. Então quer dizer, não, eu vou pelo caminho mais prático, eu vou ali na farmácia e vou comprar um remedinho e vou ficar viciado no remédio. Ou seja, guardar o vosso espírito e alma e corpo plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, nós precisamos de cura rápido. Isso é emergencial. Qual é o cenário? Qual é o cenário da igreja hoje? Qual é o cenário que você vê na igreja hoje? O que você vê na igreja hoje é o materialismo. O que você vê na igreja hoje é uma igreja politizada. Ela vê números. Ela quer crescer na quantidade, ela quer ir para o holofote, ela quer fama, e ela quer colocar aqui um alimento raso. Um alimento escravo, um alimento que não te leva a lugar nenhum. Ela satisfaz teu ego naquele momento, ela alegra teu coração, no domingo você está feliz, você pula, você é alegre, mas na segunda-feira está lá você vazio de novo. Por quê? Porque o alimento não é sólido. Não é sólido. A nossa alma precisa estar bem amadurecida. Amadurecer de verdade, irmãos, é olhar para a morte. Às vezes fica estranho, né? Eu costumo dizer isso, né? Tu vai morrer. Aproveita e diz aí, fala aí, ajuda aí. O pastor mandou dizer a você que tu vai morrer. Acabou, eu não vou morrer, tu é mentiroso, que tu vai morrer, vai.
Tomara que não seja hoje, mas que vai morrer, vai. Ou seja, encarar a morte, ela não pode ser um desespero. Não pode ser desespero. Eu sei que a morte é um divisor, né? Você perde um ente querido, um amigo, a gente chora. Isso aí é muito natural, é humano, isso é natural. Mas a morte, ela tem que ser olhada com muita responsabilidade. A morte, a minha morte, a sua morte, ou seja, a morte, quando você faz isso, você está colocando a sua alma num outro patamar. A sua alma sai, ela se liberta das coisas pertinentes a esse mundo, e agora você vai entrar numa outra dimensão. Semana passada a gente falou muito sobre isso, que homem há que viva e não veja a morte, ou livre a sua alma do poder do mundo invisível. Ou seja, o texto em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, ele vai dizer o seguinte: o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, é uma divisão, querido. É uma divisão. O que segue para esse mundo metafísico, que vai decidir o juízo final, é a alma. É a alma. Ou seja, são as decisões que eu tomo hoje, são as minhas vontades. Aquilo que eu estiver semeando hoje para o céu é o que vai definir. É o que vai definir a vida eterna com Deus ou não. É isso que define. Aí você vê a igreja pregando isso hoje? Você vê a igreja apontando Deus para o pecado? Você vê a igreja apontando sobre salvação? Sobre arrependimento? Sobre o amor, a misericórdia de Deus? Não! Essa consciência nos afasta da futilidade que nos aproxima da sabedoria. Pois o salmista nos ensina a clamar, ou seja, a minha alma, a nossa alma, ela pede sabedoria, ela tem sede, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma anseia por Deus. E aqui diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse é o clamor do Espírito Santo dentro de mim e de você, que nós venhamos aprender a contar os nossos dias. Os nossos dias. Um dia chama outro dia, uma noite chama outra noite, e vai embora. O tempo vai passando, a idade vai chegando, e a morte vai se aproximando, não é? Cada dia vivido é ao menos um dia, e você não sabe a hora, o momento em que alguém vai requerer tua alma. E depois que você passar para esse mundo metafísico, que a tua alma entrar lá, a Bíblia diz, só segue-se daí o juízo, querido. É o juízo. Então, ensina-nos a contar os nossos dias, com sabedoria, alimentando a alma das coisas que edificam a direção de Deus. A verdadeira maturidade, ela compreende que nossa existência aqui, a nossa existência aqui, ela é passageira. Repita comigo: a minha existência aqui é passageira. O homem é dado a viver agora quanto? 120 anos? 80? Olha como é que vai diminuindo. Era 120, agora é 80. Meu pai, estou chegando lá. Jesus. Diz que 70 é enfado e canseira. O que viveu 80 já viveu muito. E agora é só descansar a tua alma, esperar que a trombeta vai tocar. Então, é isso. Nós precisamos entender que a nossa existência é passageira, mas as nossas escolhas ecoam na eternidade. Diga, a minha permanência aqui, ela é passageira. Eu entendo, querido, se for comparar a minha vida, os anos de vida, dia a dia da minha vida, até que chegue o final dela, comparado ao que Deus me propõe de vida eterna, viver aqui é muito pouco tempo para você decidir o que tu quer, cara. Então, que haja sabedoria, que você invista muito mais no reino, que haja uma proposta que você aceite,
que vale investir a tua alma no reino do que ficar atrelado às coisas do mundo. Porque se você é mais amigo do mundo do que amigo de Deus, fica com o mundo, querido. Fica com ele para você. É isso que vai acontecer. Você amou mais o mundo do que a mim, então fica com o mundo. E você sabe o destino do mundo. Por isso nós somos diferentes. Nós temos que estar preocupados nesse investimento. Existe dentro de nós muitos cristãos, não poucos, que precisam de uma renovação do entendimento, de uma transformação. É uma metanoia. É uma metanoia. O achismo aqui, ele está sendo confrontado. Você não pode achar. Não pode. É por isso que vivemos com a firmeza de quem sabe que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. É isso que eu quero, é isso que eu quero. É isso que está valendo a pena. Esse é o maior investimento, sabendo que quando esse corpo perecer, e ele vai perecer, e ele vai ser sepultado, a minha alma que anseia no Senhor, que investiu no Senhor, receberá de Deus o galardão da vida eterna. Ou seja, não tem sentido investir. O texto é claro, se você é amigo do mundo, você é o quê? Inimigo de Deus. E o que o mundo faz? O mundo coloca as suas ofertas. Ele vai colocando uma oferta aqui, coloca outra ali. Você sabe como é que eu vejo isso? Isso é a moda, a tal da moda. O mundo pegou, rasgou as calças todinha, fez as calças tudo rasgada. Aquelas calças tudo rasgada. Não deve ter ninguém que gosta rasgada, não. Se tiver, me perdoa. Tudo rasgada. Aí lá vai o crente e ele mete calça rasgada. Quando eu olho um crente com as calças rasgadas, assim, Maria Mulambo. Não. Um espírito de doideira, cara. Nós vamos nessa... É incrível como o mundo, ele coloca as coisas aqui dentro com tanta facilidade. Esquecemos o que Jeremias nos diz. Jeremias diz, olha, ei, volta às práticas antigas. Volte. Tem hinos, meu querido, me perdoe, eu quero avançar, mas não estou conseguindo. Tem hinos que é intragável. Tem hinos que se botar eu dou até arrepio. Eu quero sair, não quero ouvir esse troço, me faz mal. Não são louvores, são cânticos que visam fama e comércio, que não tem nada a ver com a verdadeira adoração. E nós colocamos. Se vocês falarem para mim, fulano, fulana, eu sei lá quem é, eu nem sei quem é. Às vezes eu canto aqui que eu não sei nem quem está cantando. Assim são os pregadores. Nós somos levados por ondas, cheio de ondas. Estamos indo no holofote. O diabo, ele faz isso, querido, presta atenção. Satanás é astuto. Repete comigo, por favor. Toda a igreja, repete comigo. Satanás, ele faz plantão 24 horas por dia nas portas da minha decisão. Eu quero que você repita, que é para você não esquecer. Vamos lá. O diabo, Satanás, com seus demônios, ele faz plantão 24 horas por dia nas portas da minha decisão. Decidiu errado, querido. Ele vai manchar a tua alma. É um câncer. É algo que vai trazer problemas. Vai trazer problemas. Assim, encararmos o fim da nossa jornada terrena não é como uma perda, mas como um cumprimento de um propósito, guardando a fé com a mesma convicção que o apóstolo escreve, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é...
Fala, o morrer é ganho. Aquele que tem certeza, que tem confiança plena de uma alma completamente rendida, uma alma que está alinhada, uma alma que não rompe limites, que não pula muro, que não cava cova, aquela alma que está alinhada com o Espírito, é o próprio Espírito que testifica. Testifica. É por isso que é a árvore que gera o fruto, e pelo fruto você conhece a árvore. Se nós supomos que somos tão santos, que nós estamos tão alinhados com Deus, mostra-me os teus frutos. Porque é pelos teus frutos que eu vou saber se a tua alma está rendida ou não. Agora, se você diz que você fica na presença de Deus, aí que você ora, que você jejua, que você sobe monte, você faz uma porção de pirueta, mas na hora da tua irritabilidade, na hora que você começa a ser confrontado, você fala palavrão, você xinga, você irrita, você guarda mágoa, você guarda rancor, você está gerando fruto do Espírito? Não, a obra da carne está forte. E aí vai acontecer aquilo, eu não te conheço. E isso é um problema sério. O que a igreja precisa hoje é uma alma que esteja alinhada com o fruto do Espírito. Nós recebemos por adoção na nossa alma o Espírito Santo. A função do Espírito Santo dentro de cada um de nós é converter a nossa alma a cada dia. Não está falando aqui diretamente da salvação. Está falando que você é salvo. Agora, se você é rebelde, se você fecha as portas para um ensinamento, para uma doutrinação do Espírito, do governo do Espírito, se você tranca isso, se existem compartimentos dentro da tua alma, da minha alma, da sua alma, que você não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe nisso, eu sempre digo, quando João escreve Apocalipse, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele faz assim, ó. Aí você, olha só, vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Eu vou bater aqui e vocês digam assim, quem é? Vamos lá, vamos fazer para ficar legal? Vamos lá. Quem é? Quem é? Sou eu, Jesus. Aí você vai dizer, mas Jesus, o que você está fazendo aí fora? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, da onde? Da alma. Se você abrir a porta do teu coração, e se você deixar eu entrar, quer dizer que esse tempo todo tu está fora? Tu não está aqui dentro, não, tu nunca deixou eu governar a tua alma. É por isso que eu estou batendo. Ele fala isso para uma igreja. Você entendeu, pastor? Ele fala para uma igreja. Eu estou batendo na porta, vocês me botaram para fora. Eu quero entrar, estou batendo, deixa eu entrar. Deixa eu governar a tua vida. Porque fazendo assim, eu ceio contigo, você ceia comigo, nós teremos comunhão. E o que eu fiz para que você estivesse fora quando eu achei que você estava dentro? Pois é, achar é a mãe de todos os erros. Você me botou para fora com os seus maus hábitos, com os seus maus costumes, com o fruto que você está gerando, com essa fachada que você tem. É por isso que ele diz adúlteros, hipócritas. Isso é muito sério. Então, querido, eu entendo que cuidar da alma, fala comigo, cuidar da alma é cuidar dos meus pensamentos. Cuidar da alma é cuidar dos meus desejos. Cuidar da alma é cuidar das minhas vontades. Pensamento, desejo, vontade, no curso do mundo, a tua alma está doente, querido. Se você ainda tem prazer nas coisas que estão lá fora, se as coisas que o mundo faz, elas de alguma maneira te atraem, você precisa de cura, você precisa de libertação. Esqueceu quando o Senhor diz, eles
ouviram a minha palavra, eles pararam, ouviram a minha palavra, eles me receberam, e eu sou deles, eles são meu, e assim como eu sou de ti, eles também são. Eles vão ficar no mundo, mas não são do mundo, não são do mundo. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você não pertence a esse mundo, não pertence a esse mundo. Então, querido, isso é muito sério para mim. Já que não podemos fugir da prestação de contas com Cristo, o caminho mais inteligente é o da retidão e da busca do fruto do Espírito. Se você não vai escapar, se a minha alma não vai escapar, se a tua alma não vai escapar, se haverá prestação de conta e você tem essa consciência, sim ou não? Se nós temos a consciência que há prestação de contas, aonde está a tua sabedoria, irmão? Aonde está a sua inteligência? Aonde está? Alguém acha aí para mim, Jó 28, lá no final, pega aí na Bíblia, alguém sabe da sabedoria? É Jó 28, deve estar no último versículo do capítulo 28. Alguém acha para mim aí? Vai achando, olha, fala aí, vê lá. Procura aí para mim. Hein? Achou? O que está escrito lá no final do último verso? Vê para mim. Caramba, ninguém achou ainda. Não pode. Vem aqui, traz aqui, você, traz aqui para ler. Tirou o sapato? Ô, rapaz, meu pai do céu, agora vem aqui correndo. Quem vai ler, gente? Não adianta. Espera aí, pastor levantou aqui. Tá sendo... Lê aí, pastor. Lê aí. Rápido, pastor, o tempo aqui corre, tem que ser rápido. Lê. Mas disse... Não, pastor, então lê aqui, pastor, lê pronto, sem problema, pastor, é ao vivo. Vai lá. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Você entendeu isso? Aonde está a sabedoria? Aonde está a inteligência? Eu aconselho a todos ler Jó 28. Lê Jó 28 em casa. Né? Não está comigo, não está comigo, não está com ouro, não está com a prata, não está com a chuva, não está com o sol, não está... Nada. Ou seja, aonde está a inteligência? Se no confronto final é com Cristo, o juízo, aonde você será colocado como ovelha ou como bode... Então, meu filho, aonde que você está investindo a tua alma? Então, na verdade, nós precisamos gerar o quê? Fruto do Espírito. Né? A realidade do mundo invisível nos confronta com a verdade de que a existência humana não termina na sepultura. Diga, a minha existência, ela não termina na sepultura. Não é porque você vai morrer, e você vai morrer, pode ter certeza, ela não termina ali. Aliás, ela vai entrar num outro processo. A Bíblia nos orienta sobre isso. Ela estende por dois caminhos. Quando nós expirarmos, nós vamos ter dois caminhos bem definidos. Não existe intermediário, não existe purgatório, não existe nada de reencarnação, nada disso. Você sabe que não. Quando a sua alma se desprender do teu corpo, você vai entrar em dois caminhos eternos. Repete, dois caminhos eternos. Você não vai morrer de novo, você não vai ter tempo de se arrepender. É agora, é nesse momento. Ou nós vamos assim, ao deixarmos o corpo, a alma, ela não se dissipa do nada, mas segue para um destino que foi cultivado através das nossas escolhas. Eu vou repetir. Então, preste atenção, irmãos, como isso é importante.
Quando nós deixarmos esse corpo, a nossa alma, ela não vai se dissipar. Ela não vai entrar em decomposição. Essa alma, ela segue para um destino, e esse destino, ele foi cultivado pelas minhas decisões e ações de hoje. Você vai colher o que tu plantou. E o texto é claro, não erra. Não erra porque o que tu semear, tu vai colher. Então, você vai seguir para esse lugar. Ou seja, as duas escolhas que você vai definir, quem vai definir isso diante de você é Deus. As Escrituras, elas são claras ao mostrar que existem apenas duas direções. Ou a alma desfruta da presença eterna no céu, ou padece eternamente separado de Deus, que é o inferno. Deu para você entender? Simples assim. Então, a alma, as vontades, os desejos, aquilo que está no teu coração, é como você cultiva a sua vida, vai definir lá na frente. E o que se percebe é que diante dessa riqueza que define a eternidade com Deus e com o inferno, a igreja está falhando. A igreja está falhando. Ela investe muito pouco nesse diálogo. Jesus, ele foi enfático em declarar: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É Jesus que disse isso em Mateus capítulo 25, verso 46. Não existe um caminho intermediário para a alma. Não existe, não existe. A nossa responsabilidade aqui na terra define o nosso destino lá em cima. Eu vou repetir para você entender, para você valorizar isso. Não existe um caminho intermediário para a sua alma. A nossa alma, ela tem a responsabilidade aqui na terra. É a nossa alma que define o nosso destino bem ali no céu. É a nossa alma. Porque o que está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Aqui divide. Aqui divide, está em João capítulo 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Crer aonde? Na alma. Aquele que vive, aquele que coloca a sua alma dentro do centro, esse que faz a vontade de Deus, ele vai receber de Deus o galardão da vida eterna. Mas aquele que leva de forma leviana, que não investe nisso, ele vai receber de Deus o quê? A própria condenação. Viver com essa consciência é o ápice da maturidade espiritual. Consciência. Quando nós decidimos colocar o nome desta igreja, vieram muitas opções. E não é que Deus nos deu o nome cura da alma? Fala, a minha alma precisa de cura. Essa igreja aqui é cura da alma. E agora eu estou falando sobre isso. Interessante quando a igreja está no ponto certo, no lugar certo. Não são poucos os gabinetes. Quem está comigo aqui vê, essa semana foi gabinete o tempo todo, um atrás do outro, todo mundo tentando encontrar satisfação, gozo, paz para a sua alma. É isso aí, que coisa interessante. É entender que a porta da vida, ela é estreita. A porta que nós vamos entrar é estreita. Diga, a minha alma vai entrar num lugar estreito. O que sugere que é estreito? Porta apertada? Caminho apertado? Então, Ricardo, significa que não serão muitos os que vão entrar por ali. Certo? Vai ser muito pouco os que vão encontrar esse caminho.
E o texto diz: larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Significa, vai ser lamentável, irmão. Lamentável ver crente entrando no inferno. Vai ser lamentável. Deus não vai permitir isso. Mas eu posso conjecturar, sim. Eu estou conjecturando, não está na Bíblia, não pensa que eu estou falando heresia, só estou na minha mente aqui conjecturando. Imagina o diabo na porta do inferno, Satanás na porta do inferno, imagina, e Deus no céu. Lá no céu Deus está recebendo a minoria. A minoria! 10 no céu, 100 no inferno. 100 no céu, 1000. 100 no céu, 1000 no inferno. Imagina, Jesus, o céu está recebendo pouco, o inferno está recebendo muito. E nesse muito que está entrando aqui, imagina o diabo dizendo assim: Deus, oh Deus, olha para mim aqui, Deus, olha aqui para mim, Deus, olha para mim aqui, olha para cá. E Deus vai olhar, eu estou conjecturando isso aqui, não vai falar que eu estou pregando heresia não. Aí vai ser assim: aqui Deus, aqui aquela mulher do ciclo de oração, aqui, aquela mulher que orava, que falava em língua, olha onde ela está entrando aqui, ó. Aqui, ó. Imagina, Deus, aqui o pastor, Deus, aqui o pastor, está entrando o pastor aqui, vem, vai morar no inferno comigo, pastor. Viveu como pastor, pregou como pastor e foi para o inferno. Aqui o diácono. Aqui aquele maridão, aquela esposa, o santarrão aqui onde ele está entrando, no inferno. Eu estou conjecturando isso. Você imagina que para o céu serão poucos. Queridos, são 10 virgens. 10 virgens. Significa que as 10 virgens eram puras, virgens. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que 5 era tola, não tinha prudência, e as outras 5 tinham. Ou significa, qual é a diferença de 5 que vai e de 5 que fica? Porque 5 entrou e 5 ficou, qual é a diferença? Uma alma cheia de reserva. Esse azeite que da lâmpada acesa é reserva. A Bíblia diz que tinha 5 prudentes, que a alma dela estava cheia de azeite, tinha reserva. As tolas não tinham. Ou seja, uma alma que levou a vida de qualquer maneira. Até tinha alguma coisa, mas como o mestre demorou a chegar, e veio meia-noite, ouviu-se um grito, ela estava preocupada. Você disse, não vai dar, a noite está chegando e eu não tenho reserva. O que significa isso, querido? E aí vale a pena perguntar, não me responde. Você que está na internet vendo, qual é a reserva, irmão? O que a igreja, diz para mim, fala para mim, o que a igreja está fazendo com reserva? Ela está pregando reserva? Ela está orientando o povo a fazer reserva? Irmão, pega a tua bacia aí, bota azeite aí, alimenta. A igreja, ela tem que fazer isso. Para que quando chegar a tua hora, a minha hora, nós temos reservas. Aonde? Na alma. Portanto, a entrega total ao Senhor não é apenas um ato religioso, mas uma escolha racional. Eu sei que é pesado. Fala comigo, seguir a Cristo, colocar Cristo como Senhor da minha vida, não é somente uma escolha, é algo muito inteligente. Por quê, querido? A sua alma não vai morrer. O seu corpo vai morrer, mas a sua alma vai seguir. E aquilo que você estiver investindo aqui, é o que tu vai receber lá. É uma escolha racional de quem compreende que a alma é o nosso bem mais precioso. Repete, a minha alma é o bem mais precioso.
Ao escolhermos o caminho da vida, descansamos na promessa de Deus, que Ele diz: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vai acabar, querido, acredite. Haverá algo maravilhoso, é uma recompensa. Isso vai acontecer na minha e na sua vida. Esse entendimento que traz essa verdadeira urgência para a nossa maturidade, pois ela revela que o que nós decidimos no segredo do nosso coração tem consequências que vão ecoar lá na eternidade. Aquilo que você guarda, aquilo que está escondido, aquilo que você não guarda, que é aquele ciclo vicioso, aquela coisa que você está bem ligado com ela, sabe, aquele pecado íntimo, aquela coisa de família, pecado doméstico, né? Aquela coisa que você acha que não vai ter problema e você está levando. Querido, creia, é aqui que você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe. O poder do mundo invisível, ele reside nesta transição. Não há mais espaço para mudanças ou arrependimentos tardios. Quando a tua alma entrar no mundo invisível, quando você entrar nessa porta, você vai encontrar dois caminhos. Não tem como você resolver isso. Não tem. Por isso, cuidar da alma não é um exercício teórico. Não é. Cuidar da alma, mas é uma questão de sobrevivência espiritual. É uma sobrevivência. É algo que exige de você uma sabedoria. Algo que é inevitável. É choque direto. Eu vou repetir para você entender. Por isso, cuidar da nossa alma não é um exercício teórico. Não é teórico, mas é uma questão de sobrevivência espiritual e de sabedoria diante daquilo que é inevitável. É inevitável. Não tem jeito. Amadurecer de verdade é viver com os pés na terra, mas com os olhos fixos na eternidade, sabendo que cada ato de obediência nos aproxima de Deus. Quando o eu assume o trono, ele não apenas governa as minhas escolhas, mas fabrica uma espiritualidade sob a medida para que eu não seja confrontado. Toda vez que você vai ser confrontado, toda vez que esse evangelho, ele bate, esse confronto vai dentro de você, o teu orgulho, a tua soberba, ela coloca um muro ali. Ela não deixa penetrar. Tem um hino que a gente cantava quando era pequeno, deixa penetrar, ainda tem sino, né? Deixa penetrar a luz. Eu era pequenininho, cantava isso. Quem conhece esse hino? Ainda é? Vamos cantar esse hino. Vai cá? Isso, aí lembrou aí, né? Se abrir a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Não é isso? Vamos cantar esse hino, vamos botar domingo cantar. Não é? É isso. O maior desafio da existência humana não está nas lutas externas, mas no governo do nosso próprio eu. Difícil, complicado. O maior desafio da existência humana não está nas lutas externas, não está lá fora. Não é lá fora, a tua luta não é lá fora. As coisas que estão lá fora, que interferem na sua vida, elas encontram lugar no seu ego. É o seu ego. São portas abertas para que o mundo venha reinar na sua alma, reger a tua vida. É porque o teu eu, a tua soberba está muito alta. Nós não estamos mais nos humilhando. Nós não estamos mais nos prostrando no governo de Deus. Fica fácil. O Senhor diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus e Deus te exaltará. Ou seja, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Mas que
o diabo vai sair de nós, ele vai largar a nossa alma, ele vai largar as influências, ele vai deixar de influenciar a nossa vida, com esse narizinho em pé que a gente tem, com o eu inflado, sem o governo de Deus. Deus, ele só vai expulsar os demônios de perto de nós quando nós formos humildes, simples, quando a nossa alma tiver uma alma rendida. O maior desafio da existência humana está nisso aí. Ou seja, esse governo do eu é muito sério. A nossa alma, ela tende a obedecer cegamente aquilo que colocamos como prioridade da nossa vida. Aquilo que você entender que é prioridade é aquilo que vai ser. Por isso tem que ser inteligente. Você não pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Não pode. O que o eu escolhe hoje é o que determina se o ambiente interno da sua alma será de paz, de gozo, de alegria, ou será um cenário de angústia ou um cenário de desespero. É exatamente isso que eu estou vendo. Uma igreja, uma membresia de igreja alucinada, completamente perturbada. Eu não consigo encontrar crentes com paz, crente com gozo, crente com alegria, um ambiente, um cenário espiritual, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, querido, esqueceu daquilo que o Senhor disse, que o amor está esfriando, a iniquidade está aumentando, e que o Espírito Santo de Deus, ele não vai suportar isso. É pai contra filho, filho contra pai, é mãe contra nora, isso é irmão contra irmão. Isso me preocupa muito. O estado em que vivemos hoje é o reflexo claro de quem está no comando, revelando se estamos manifestando o fruto do Espírito ou as obras da carne, conforme nos alerta as Escrituras, que diz: o que semear a sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que você semear na tua carne, aquilo que a tua carne está respondendo, está saindo de dentro da tua alma. A minha carne, ela vai mostrar o que está dentro. Quando eu, com o meu corpo, com a minha boca, com o meu ouvido, com o meu comportamento, quando eu faço isso de forma externa, é porque o comando saiu daqui de dentro. Então, se aqui dentro está contaminado, se aqui dentro não tem fruto do Espírito, o que vai sair daqui é o que nós estamos vendo aí. Crentes completamente perturbados, que não confiam, são levados por todo o vento de doutrina, são levados por todo o vento de costumes, e aqui em cima no púlpito fica muito fácil para manobrar. Triste isso. Eu vou pedir você com carinho para pensar, não abra sua boca, mas pensa. Diga comigo, há uma grande possibilidade, fala em pensamento, há uma grande possibilidade de eu estar sendo massa de manobra. Simples assim. Um evangelho raso, fraco, que não leva a lugar nenhum. O máximo que esse evangelho oferece é um Cristo que supre carro, casa, saúde, até o sapato, tá? O emprego, a carteira de habilitação. Tudo que a igreja te oferece hoje é bem-estar terreno. Até a casa, até a conta no teu banco, até o teu emprego, até a tua saúde física. A igreja não está pregando eternidade, porque se ela pregar eternidade, se ela pregar céu, ela vai te confrontar, ela vai pegar a tua cara e vai esfregar na parede, e isso incomoda.
Isso te deixa desconfortável. E os púlpitos têm medo disso. Eles têm medo de perder público. Eles têm medo de perder renda. Eles estão preocupados com o seu dízimo. Estão preocupados com a tua oferta. Lamentavelmente é isso. É assim. Te dá Bolsa Família, amigo. Bolsa Família. Lá no final tu vota em mim. Fazer você buscar emprego, trabalhar, suar, isso não, eu vou pelo caminho mais fácil, me dá Bolsa Família. Isso é desesperador. É isso? Presta atenção, querido. O perigo, ele se torna ainda maior quando a nossa alma se une à carne. Quando a nossa alma, ela está alinhada com a carne, alma e carne junto, imagina, esse é o perigo, quando a carne se une à alma, criando uma aliança que tem o poder de nos iludir no profundo. A carne grita, a alma grita, e a razão, a lógica, ela fica abafada. A alma contraria o Evangelho. O corpo contraria o Evangelho. A alma deseja, a carne deseja, e você vai ser sufocado, abafado. Ou seja, essa unidade, ela é algo muito profundo. Nessa união do eu, ela acaba projetando um falso Deus. É aqui. Eu queria esticar esse negócio, mas não vai dar. Quando a minha carne e quando a minha alma se une contra a vontade de Deus, então a minha alma, unida à carne, cria para si um Deus. É aqui. É quando você criou um Deus para você. É quando você criou um ídolo para você. É quando você abomina as religiões que se prostram diante de imagem, que beijam as imagens, que fazem promessa para as imagens, que acendem vela para... Meu Deus, isso é uma abominação, isso aqui é algo horrível. Como pode alguém ter uma cabeça dessa? Essa imagem não fala, ela tem mão, mas não pega nada, ela tem boca, mas não fala, ela tem ouvido, mas não ouve, ela tem perna, mas não anda. Como é que alguém pode se debruçar diante de uma imagem? Isso é uma coisa absurda. Você tem esse entendimento e critica. E você que criou um Deus para você? Que é a mesma coisa. E por quê? Porque a tua alma uniu-se à tua carne e você ajustou. Você criou um Deus que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia vai botar o dedo na tua cara e vai dizer: está errado, está certo, está certo. Precisa corrigir aqui, precisa corrigir ali, e se você não corrigir, tu vai para o inferno. Corrige enquanto é tempo. Corrige. É o Deus que, por amor à nossa alma, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. Ele não faz conchavo, Ele não ajusta. Aquela oração, né, Senhor? Tu sabe, né? Tu me compreende, né? Que aí, meu? Não, eu já fechei com ele. Tu fechou com ele? Romanos capítulo 10, verso 1. Alguém acha para mim aí? Vai pegando aí. Ou seja, essa união do eu acaba projetando um falso Deus, uma divindade fabricada pela nossa própria vontade, que serve apenas para justificar os nossos erros e avaliar o peso da nossa consciência sem exigir qualquer mudança. Então, para você entender isso, ajustei. Eu criei um Deus que me entende. Eu criei para mim um Deus que me compreende. Eu criei um Deus que não me condena. Ele não me condena. Entendeu, Rodrigo? Não me condena.
posso continuar fazendo as besteiras que eu estou fazendo, posso continuar fazendo as burradas que eu estou fazendo, porque Deus é amor. Deus é amor. Oh, Deus é amor, que maravilha. Achou? Romanos 10, 1? Então leia. Quem vai ler aqui rapidinho, sobe, vem aqui correndo. Não, peraí, pastor, vem aqui, pastor. Eu estou na câmera, tem que correr. Vem aqui correndo, pastor, correndo. Leia aí para mim. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração. A oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Pronto. Obrigado, pastor. Paulo, ele está escrevendo uma carta a Roma. E ele agora vai dizer assim: irmãos, eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado. E a oração que eu faço é para que Israel seja salvo. Israel ser salvo? Ué, segundo o meu entendimento, Israel é Jacó. Qual é o teu nome? É Jacó. Não, se chamava Jacó, você vai ser Israel. Então Israel não é Jacó. Israel é Isaac. Não, Israel não é Isaac. Israel é Abraão. Então diga, Israel é Abraão, é Isaac e é Jacó. Agora vai Paulo dizer que tem que orar para que eles sejam salvos. Aí Paulo mesmo responde no texto: porque Israel tem zelo de Deus, tem zelo, mas não há neles entendimento. É o que você leu aí. O que está faltando para nós é exatamente isso: entender. Entender. Você leu aí? Lê. Você entendeu o que tu leu? Você compreendeu o que está escrito aí? Então me diga, fala para mim o que você entendeu. Não, você não entendeu. Repete, vamos embora, de novo. Você entendeu? Não, então lê de novo. Eu fiz uma prova agora, de tarde. Aqui, para quem não sabe, todos os membros fazem prova escrita. Eu fiz uma prova agora de, quantas foram? 200 questões, né? 100 para um, 100 para outro. Todo mundo amarelou, ninguém quis fazer a prova, mas aqueles que fizeram amaram. A média é 8. Hoje eu fiz uma prova. Peguei uma irmãzinha, ela não é mesmo daqui não. Ela faz gabinete comigo. Estava ali, o Fernando estava comigo. Ela fez a prova. Sabe quanto ela tirou? 92. Ela saiu rindo daqui, aqui, ó. Tirou 92 na prova, eu dei um tempo, estuda. O que você entendeu? Eu levei no gabinete. Fala, antes de fazer a prova, o que você entendeu? Ela foi, pastor aqui. Ela entendeu. Ela entendeu. Se ela entendeu, eu entendi sim, pastor. E o que você aplica isso na tua vida? Pastor, eu compreendi claramente. Essa palavra, ela entrou como luva, eu compreendi. Vai fazer a prova, irmã. Ah, pastor, será que eu vou? Vai fazer a prova, pastor. Vai lá, faz a prova. E ela fez a prova, ela tirou 92. Saiu daqui assim, tem mais, pastor? Me dá mais, pastor, me dá mais, eu quero mais. Eu disse, semana que vem, você vai fazer a prova de Esther. Esther. Falei assim, Esther, vai estudar Esther. Saiu daqui alegre, feliz. Está entrando, isso vai limpando, vai tirando a sujeira toda que está dentro. Muitos buscam Deus com sinceridade, mas sem compreensão necessária para uma mudança de vida. O apóstolo Paulo, ele escreve exatamente o que eu falei para vocês. Irmãos, o meu desejo, o desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não há neles entendimento. Aí eu te pergunto, estamos bem espiritualmente? O amadurecimento espiritual, irmãos, ele começa quando nós paramos de tentar provar o nosso valor, os nossos méritos, ou seja, as coisas que são nossas, e vamos reconhecer que a salvação é um presente divino. O que você recebeu, o que eu recebi, é um presente, é uma doação. Foi isso que o Senhor fez, Ele se doou por nós. Não tem preço. Não existe preço pelo resgate de uma alma. Não tem
preço, e Ele fez isso por muitos. Por muitos. Você faz parte desse presente. Você foi galardoado por esse presente. Deus, Ele te olhou do céu, Ele te amou, e Ele te pegou pela sua mão e te trouxe para perto dEle. Você tem ideia do que é isso? Desvalorizar isso é algo muito preocupante. E o texto nos convida a pensar que haverá cobrança. Muitas vezes, por orgulho, o ser humano tenta estabelecer as suas próprias regras. Isso é normal. A gente estabelece, olha só, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está ali em Romanos 10, 3. Eu vou ler para você entender. A Bíblia é devida. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, criaram um Deus para si. Criaram um Deus que, fecha. Um Deus que não te cobra nada. Aquele Deus que você ali fala com ele, Senhor, tu sabe, né? Pô, tu me compreende, né? Tu sabe, tá difícil. Senhor, tá legal. Aí você escuta o teu falso Deus, minha filha, continua nessa sem vergonhice, meu filho, continua nessa... vai, tá tudo bem, tá garantido. Uma vez salvo, salvo para sempre. Fica tranquilo, eu vou te levar para o céu. Esse Deus fala na tua alma. Porque a tua carne grita, o teu eu grita, e você ajustou isso. Criou para si um falso Deus. O que está saindo daqui ajuda e contribui muito para que a gente crie um Deus, sabe? Não é aquele Deus, sabe? Aquele Deus que... É isso. A alma que deseja a eternidade, a alma que tem sede da vida eterna, a alma que entende que a vida eterna, ela é tudo, ela não existe nada mais importante. Essa alma, ela tem que entender que a lei, ou seja, ela serve, ela mostra a lei de Deus, os caminhos de Deus, os preceitos de Deus, aquilo que Ele estabeleceu para a nossa alma, é o caminho, mas é uma plenitude, é algo que é essencial ser observado todo dia. É o manual. Diga, a palavra de Deus é o manual da vida eterna. E o quanto você investe na leitura? Quanto você investe numa escola bíblica dominical, num culto da palavra? A alma tem que sentir essa sede. E tu sabe o que eu estou percebendo, irmãos? Eu não sei, os que estão aqui já há um bom tempo comigo, isso aqui está crescendo, já percebeu? Olha para trás, olha quanta gente bonita tem aí, olha só, está crescendo. Deus está trabalhando, sem forçar barra, sem fazer nada. É o Espírito de Deus trabalhando, é Ele trazendo, Ele... Caramba, eu preciso de alimento, a minha alma, ela precisa, é um renovo. Você é bem-vindo aqui, querido. Olha o texto. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Crer não é apenas um pensamento, é uma decisão de se render ao governo de Deus. Diga, crer não é pensamento. Toma cuidado com isso. Não é pensamento. Crer é uma decisão. Eu decidi. É o teu livre-arbítrio. Eu decidi. Nada vai mudar o curso. Nada. Olha para o teu irmão e diga assim, Flamengo vai jogar hoje. Aí vocês, eu não vou no culto. Vou ver o jogo. O Vasco vai jogar hoje. Não vou no culto. Hoje é decisão da Copa do Mundo. Não vou no culto. Hoje é aniversário do meu cachorrinho. Eu não vou no culto. É aniversário do meu papagaio, eu não vou no culto. Pelo amor de Deus! Quer saber?
Chega lá em casa às 5 horas para ver se eu te recebo domingo. Vai lá, tenta levar uma pizza para comer comigo 5 horas. Aliás, 5 horas tu já não me encontra mais, eu chego aqui 3. O culto começa às 5h30, porque é a escola bíblica. 3 horas da manhã, 3 horas da tarde já estou aqui. E de manhã onde é que tu tá? Aqui também. Tem um amigo meu que diz assim: Gilberto, quer se esconder de você? É só ir para tua casa. Deixa eu pensar aqui para entender o que tu falou. É verdade. É porque o único lugar que eu não te encontro é na tua casa. Tu está na igreja o dia inteiro. Graças a Deus por isso. Diga: a minha alma tem sede do Deus vivo. Que coisa linda, né? Quando a tua alma voluntariamente, ela vai de forma voluntária crescendo na presença de Deus. É isso. Ou seja, amadurecer de verdade exige que quebremos essa aliança enganosa, reconhecendo que a nossa alma, ela não pode ser serva das nossas vontades carnais. Diga comigo: a minha alma não é escrava das minhas vontades carnais. Paulo descreve dizendo que a carne, ela milita contra o espírito, ou seja, carne e alma juntinha contra o Espírito de Deus que está aqui dentro. Ou seja, diga comigo: o Espírito de Deus está aqui dentro. Fala comigo assim: o Espírito de Deus está aqui dentro. Isso significa que é Deus dentro de mim. Fala assim: Deus não está lá. Não, você não entendeu. Vamos lá. Deus não está lá. Ele não está lá. Ele está aqui. O Deus que ressuscitou a Cristo na pessoa do Espírito Santo, esse Espírito Santo que habita dentro de mim, que foi doado a mim para morar na minha alma, esse Espírito Santo é o mesmo Espírito, presta atenção, irmão, é o mesmo Espírito Santo que foi lá no sepulcro e ressuscitou Jesus. Esse Espírito Santo que teve o poder de tirar o nosso mestre da morte e voltar à vida, é o mesmo Espírito que habita em você aí agora. É o mesmo. Vale? Você pode dar uma glória a Deus? É o mesmo Espírito que habita em você agora. Desprezar essa realidade, negligenciar isso, pelo amor de Deus. E aí eu volto a dizer o que a Escritura diz. Todo mundo, vamos lá. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Como? Como, irmãos? Diga como. Negar a si mesmo, como Jesus ensinou em Mateus 16, 24, é justamente destronar esse eu que tenta criar um Deus à imagem e semelhança. O meu eu, o meu ego, ele molda um Deus. Ele trabalha numa pessoa que não é verdadeira. Ele cria na minha mente, ele cria dentro de mim um Deus que é um ídolo fechado, amigo, parceiro, que nunca vai te arguir, sempre vai concordar e sempre encontra uma maneira de perdoar os teus erros, as tuas falhas, e você continua na pouca vergonha. Não cresce, não amadurece. Somente quando a alma se desvincula dessas ilusões da carne é que podemos experimentar paz real, aquela que não depende de circunstâncias, mas da presença do verdadeiro Deus em nós. A paz do Senhor vos dou, não a paz que o mundo a dá. Em mim tereis
paz. O crente precisa de paz. Ele precisa ter a certeza de que ele está caminhando no caminho certo. E para você fazer isso, e para corrigir esse rumo, dói, machuca, porque a mensagem é confronto. Nós aqui temos essa formação, confronto o tempo todo. É confronto na quinta, é confronto no domingo, é o tempo todo. Vocês não têm ideia, irmãos, da revista que vem aí, né? Prepara o lombo. A revista da escola dominical, Prepara o lombo. É pancada o tempo todo, mas ela corrige, sabe? Ela vai botar a igreja no trilho. Eu desafio você vir aqui numa escola bíblica dominical. Está terminando essa agora? Mês que vem, revista nova. Vai bater em todo mundo. E como eu apanhei. E como eu estou apanhando por essa revista. Só Deus sabe. Que possamos discernir isso, irmão. Esse confronto de desfazer essas coisas. O mau caráter, por exemplo, é, em última análise, uma alma que apagou a lâmpada. Crente mau caráter. Ele apagou e passou a chamar o mal de bem. Chamou, ou seja, ele age como um tolo. Aquilo que é mal, agora ele entende que é bem. E está tudo bem. Não tem cobrança, está ajustado. Essa pessoa, nas suas práticas diárias, ela se torna tola. Ela sobe o nível dela e vai para o nível do engano, o nível da malícia, o nível da liberalidade, que tudo pode, que nada acontece. Quando esses muros da ética divina, quando esses muros eles são derrubados, o caráter deixa de ser um reflexo da imagem de Deus para se tornar um espelho do egoísmo, de alguma coisa desenfreada. Crente que não tem limite, crente que não aceita correção, crente mimimi, vai por aí. Essa alma não apenas ela erra, ela se especializa na transgressão, perdendo a sensibilidade para o que é justo, para o que é honesto e o que é puro. Ela perde essa sensibilidade, perde o caráter, ou seja, é uma pessoa sem rédea, é uma pessoa que não tem o domínio do Espírito. O caráter se corrompe até que a mentira se torne uma língua nativa, ou seja, manipulação, ela seja uma ferramenta para ela de sobrevivência. Ela mente, ela engana as pessoas de forma tão artística. Ela tem o poder de trazer algo assim tão encantado. Já botou música de novo? É quando ele bota a música que eu tenho que parar. Eu estou tão empolgado aqui, né? Mentira, engano, falta de caráter. E esse é o perfil de muitos aqui dentro. Todo mundo aqui, eu acredito. Olhando para vocês, eu acredito que aqui, tem pessoas que não querem mais ser crentes. Eu falo por entendimento. E por que você não quer ser crente? Porque você está escandalizado. Você se escandalizou com o pastor, você se escandalizou com o irmão, a igreja foi alvo de escândalo para você e agora tu não quer mais servir a Cristo na igreja. A igreja se tornou algo insuportável porque ela deu um péssimo testemunho. E agora você está lá fora. Você está lá fora e lá fora você está correndo perigo, irmão. Eu sei que é difícil ficar aqui dentro, mas é aqui, diante dessas violências psicológicas, espirituais, até físicas, é aqui. O Senhor está olhando para cá. É aqui que vai haver um filtro. É aqui que vai ser aquele que o que presta e o que não presta. Nesse estado
de vulnerabilidade e rebeldia, a nossa alma se torna um território sem fronteiras, facilitando o acesso para a opressão e para a possessão maligna. É o campo fértil para o diabo fazer a festa, ou seja, não tem limite, não tem proteção. Existe uma característica imensa de alma. Eu pensei que ia conseguir falar só na quinta-feira. Uma alma possessa. Fala, uma alma possessa. A alma possessa é o estágio trágico de uma pessoa. Após cavar a sua própria cova, permite que o inimigo tome o controle das ferramentas que Deus lhe deu. Ela perdeu completamente o controle. Uma alma possessa, ela perdeu a identidade. O espírito maligno domina todos os desejos, vontades. O demônio fala pela boca dessa pessoa, o demônio troca o nome dessa pessoa, ele entra na mente e agora ela é cavalo, ela é escravo de um espírito maligno. Os demônios não habitam em lugares protegidos pelo temor ao Senhor. Eles buscam justamente as brechas deixadas por quem rompeu as regras e desprezou os seus limites. A alma possessa, a alma que está possessa, ela permitiu e abriu brechas no seu emocional. A carne se juntou à alma e gerou dentro dela sentimentos, gerou dentro dela desejos e vontades que não são de Deus. E o diabo, sentindo o cheiro, sentindo o aroma da carne podre, então ele vem e toma o controle. Ou seja, essa pessoa, ela rompeu as regras, ela desprezou os limites estabelecidos por Deus. Uma alma que anda nos caminhos planos. Não são poucos esses. A possessão é um sequestro. A possessão é um sequestro da vontade, da mente e das emoções. A possessão maligna, ela é um sequestro. Ela sequestra a vontade, ela sequestra a mente e ela sequestra as emoções. Por entidades que visam destruir aquilo que pertence a Deus. Fala, a minha alma pertence a Deus. Diga, essa alma, ela não é minha. Fala assim, essa alma é de Deus. E agora você está permitindo que essa alma seja dominada pelo diabo. É você quem fez isso. Você negligenciou, você administrou a sua alma de forma errada. Você não vigiou, você permitiu que o demônio chegasse tão perto de você. O que antes era uma busca por liberdade sem critérios, culmina na mais terrível das escravidões espirituais, onde a alma já não governa a si mesmo. A sua alma não é, a pessoa possessa, a alma não é governada por ela. Você entendeu isso? Uma pessoa possessa de demônio, a alma dela ele não tem o controle da própria alma. O demônio dominou a alma dela. É um estágio muito ruim. O mau caráter abre a porta a influências malignas, entra para consolidar a destruição, transformando o homem em um instrumento de trevas. Imagina o Espírito Santo de Deus intercedendo com gemidos inexprimíveis. Imagina Satanás, Deus, ó Deus,
olha a alma aqui, ó, a alma do pastor. Olha aqui a alma do pastor entrando no inferno. Pastor entrando no inferno? Mulher de ciclo de oração entrando no inferno? Evangelista, presbítero entrando no inferno? Tocador vai entrar no inferno? Imagina. Aqui está um dos teus filhos, olha aqui, ó. Ele era teu filho, Deus. Ele era teu filho. Foi, mas eu roubei a alma dele. Aqui, ó. Aqui, Deus. Olha aqui teu filho entrando aqui no inferno. Eu queria que você pensasse nisso. É impossível flertar com o pecado sem atrair o autor do pecado. Repete comigo. É impossível flertar com o pecado sem atrair o autor do pecado. Hoje é um flerte, amanhã é outro. Quando vê, ele está dentro. Quem cava a cova da iniquidade acaba por se tornar um prisioneiro das sombras das trevas que ele mesmo invocou. A alma que deveria ser santuário de luz se torna um covil de salteadores, onde a identidade original ela é sufocada pelo domínio de espíritos imundos. Quer saber mais? Quinta-feira eu continuo. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Vamos